minha responsabilidade aqui com os irmãos é tentar transmitir para vocês tudo aquilo que a gente entende que vem da parte dele, pois o que vem dele é suficiente. E a tua responsabilidade é entender e compreender o que eu vou falar aqui, inclusive aceitar se vem dele. Mas quando o Senhor me chama para tratar esse tipo de assunto, eu sei com que Ele quer mexer. Toda religião ela tem essa tendência de autovalorização em certas questões que para nós teologicamente é superficial, para salvar um homem de uma condenação com Deus, tá? Mas a vida religiosa, até mesmo a religiosidade, ela tem facilidade para valorizar algumas questões que para nós não tem importância. Mas antes do pastor entrar nesse mérito, que hoje nós vamos tratar sobre ética pessoal aqui, dentro de um ponto de vista cristão e bíblico, os irmãos sabem que esse texto que eu acabei de ler aqui, ele já foi narrado e já foi citado por muito pregador para gerar um pretexto para a licenciosidade. Eles entendem, grande parte daqueles que são neopentecostais, entendem que aquilo que Paulo na verdade estava falando aqui, por esse texto, era nada mais de que ele assumiu para ganhar as pessoas para Cristo, assumiu uma vida sem regras, sem doutrina, sem conduta cristã. Aí não é isso que o texto está querendo falar aqui. Eu preciso, antes de tudo, deixar aqui claro para os irmãos que esse texto, Paulo diz ter renunciado a certos direitos e liberdades próprias a fim de ganhar pessoas para Cristo, tá? E não diz respeito ao que é moral, nem o que é espiritual e também nem o que é doutrinário. O que ele na verdade ele está falando aqui, trata-se de hábitos, manias vestuais, alimentares, formalidades. Ele fala disso aqui, coisas que na verdade ele entendia e compreendia que praticando entre os judeus e os gentios ele poderia cativar uma relação para poder evangelizar, tá? Tanto que eu já vou adiantar alguns textos para os irmãos aqui para vocês terem essa noção. Mas antes de tudo, a liberdade e o direito que ele diz abrir mão aqui é puramente pessoal, não é doutrinário. Por que eu entendo assim? Porque ele também deixou registrado muitos textos quando ele também fundamenta no Evangelho que ele entendia por liberdade cristã. Então nós vamos ler alguns textos aqui importantes e os irmãos vão prestar atenção aqui rapidamente para deixar claro aqui registrado que esse homem não estava de forma nenhuma assumindo uma vida cristã sem conduta para ganhar pessoas para Cristo, tá? Mas eu vou ler alguns textos para os irmãos aqui. 1 Coríntios 8:9, por exemplo. Porque tudo aquilo que ele falou aqui em 1 Coríntios 9 foi debaixo da lei de Cristo, como ele mesmo disse, e assumindo ser um cooperador do evangelho legítimo. Então jamais ele poderia falar num texto uma coisa que na verdade ele fala diferente no outro, ou então contra o evangelho legítimo que é Cristo, tá? Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas. Bom, então quando todo mundo percebeu, ele deixou claro que aquilo que ele falou debaixo da lei de Cristo e como cooperador do evangelho e não com o seu pensamento, tá? Então o que deixa claro aqui Paulo, nesse texto que eu li com os amados irmãos, que jamais a liberdade e um direito cristão pode ser usado como um pretexto de iniquidade ou comportamento libertino e imoral. Então quando ele diz ter renunciado a certos direitos e liberdades, ele não se refere ao evangelho, ele se refere a ele mesmo, que ele poderia fazer e ele não fazia, para estabelecer vínculo social, tá? A pergunta exatamente é essa. Quando a gente fala então dessa estratégia desse homem, existe alguma definição sistemática disso, pastor? Biblicamente falando, não. O que eu tenho para dizer para vocês que esse homem fez, que os judeus gostavam e valorizavam, mas que não tinha importância nenhuma na verdadeira lei, é o que registra Atos 21, versículo 15 e 16, do 15 ao 16, eu acredito, tá? Que chegando ele em Jerusalém, eu não vou ler esse texto, ele cumpriu ali algumas etapas de rituais de purificação. Ele rapou a cabeça, ele ficou em consagração e em jejum com aqueles que eram da tradição judaica.
E o objetivo dele com aquela prática, que está também dentro da lei, e nós sabemos muito bem o evangelho que Jesus assinalou, que nos isenta dessa obrigação, né? Mas ele achou por bem cumprir aquelas normas formais, de cunho de cultura, porque ele teria estabelecido um vínculo com aquelas pessoas e não queria de forma nenhuma que o fato dele não fazer isso, né, se distanciasse delas. Então fica muito claro que na estratégia desse homem, como evangelista e pregador que ele era, tanto do lado dos judeus como também dos gentios, que ele foi evangelista e o maior de todos, tá? Que ele tinha essa preocupação de como estabelecer relação e convívio entre judeus e gentios, ou seja, com pessoas. Então, se você realmente tinha essa dúvida e essa preocupação, há uma ética cristã? Há uma ética cristã. Existe. E eu vou tratar com você exatamente isso aqui, tá? Agora, se ele teve essa preocupação de se adequar a certos costumes específicos desse povo, para estabelecer uma aproximação com eles, um contato com eles, deixa muito claro aqui que o objetivo desse homem, irmãos, como de todos nós deveria, é mostrar e comprovar a superioridade do evangelho frente às religiões. Aonde está a superioridade do evangelho com as outras religiões? Ele queria deixar claro isso, que estando entre aquelas pessoas, elas iam conhecê-lo, e conhecendo, elas iam entender e compreender que aquele homem não tinha uma religião, porque ele estava honrando exatamente aquilo que Jesus havia pedido para o seu discípulo, de que todos ali fossem sal na terra e luz no mundo, ou seja, a cura para a falsa religião, o conhecimento verdadeiro que vai frente às outras religiões, a superioridade. E essa superioridade está onde? O meu Senhor diz que se a nossa justiça não excedesse a justiça dos fariseus, a gente não tinha se salvado, né? Valor nenhum existiria na religião que a gente pratica aqui. Mas ele falava da justiça humana, ou ele falava da justiça superior e celestial, supra-humana, né? É dessa justiça que ele falava, porque a obrigação da igreja, depois que ele subiu, é apresentar à sociedade os fatos que confirmam que ela viveu a redenção cristã, e não a simples moralidade, e não o simples moralidade. Aonde está a superioridade do evangelho em relação às outras religiões? Cristo. E o que separa a igreja hoje da sociedade? A hipocrisia, essa violência, que infelizmente é vista pela igreja hoje, de querer impor à sociedade, né, uma vida de regra, um estilo de vida que não traça isso que eu estou falando aqui. A comprovação de que realmente Jesus existe, vive, reina e é Salvador. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Uma pessoa que vem de outra religião para cá, se ela olha que a ênfase aqui entre nós é a estética e a formalidade, o que essa pessoa que vem nesse culto aqui, a ênfase, tá? A essência, a imposição é a aparência e o rito. O que ela vai concluir no final da experiência dela aqui entre nós? Que isso ela também tem em outras religiões. Ela vai entender que o que tem aqui é igual ao que tem lá. Um outro detalhe: quando as pessoas lá de fora entram aqui e escutam falar dos bons costumes e dos bons valores, ouvindo quais são, da boca daquele que está tratando, família, moral, princípios, caráter, conduta,
honestidade, coisa do tipo. Ouvindo falar sobre isso, ela para pensar da seguinte forma: no Espiritismo também prega isso, no hinduísmo também prega isso, no maometismo também prega isso, até mesmo no ateísmo. Qual a diferença disso aqui para aquilo que está lá fora? Nenhuma. Então ela pega e chega na conclusão de que o que está aqui é igual às outras. Agora, quando a igreja proclama o evangelho verdadeiro e anuncia o que Jesus pediu, a ênfase é outra: que a justiça é Ele, quem salva é Ele, que não basta ser correto, não basta a moral, como também não basta a formalidade, porque sem fé nele e sem a obediência a Ele, ninguém se salva aqui. Mas vamos falar de estupidez antes de eu começar a falar sobre ética pessoal. O que na verdade divide a sociedade de uma igreja, tá? E o protestantismo gerou isso, esse caos, tá? Agora vindo para a igreja, um irmão me mandou uma mensagem dizendo: pastor, olha que me mandaram. Eu não sei se essa notícia ela é verídica, verdadeira ou não, mas fala-se de um pastor, eu não vou citar nome nem nada, de que foi e assumiu essa frase publicamente, perante a igreja publicamente, de que ele ia estar orando para um comediante que assumiu a homoafetividade, que não sei nem que é o nome dele, Paulo Gustavo, que ele ia orar para o cara morrer. Eu não sei se isso é verdadeiro, mas eu vou usar isso como exemplo. Então vamos imaginar que esse cara tenha chegado na igreja e dito isso mesmo. Ele está falando que ele vai orar para o cara morrer por quê? Porque é um cara que assumiu publicamente a homoafetividade, ser homossexual. Como que a sociedade vai receber essa informação? Nós sabemos que a homossexualidade não é aceita, biblicamente falando, porque Deus não fez o homem assim. Eu sei disso tudo, e é contra as escrituras esse tipo de opção. Mas a vida é dele, ele faz o que ele quer da vida dele, e esse cara não tem nada a ver com isso. É simples. Mas o que vai ajudar a frase dele? Despertar mais raiva nas pessoas, porque elas vão entender o seguinte: qual a diferença então entre aquele que é homem e aquele que é homossexual no que diz respeito à moral? Um homossexual não pode ser bom e ele também não pode crer em Deus. Ele não pode ser um bom pai de família, etc, etc, como também o heterossexual. E ele não vai conseguir entender e compreender qual a diferença de uma coisa para outra. Que risco há de ser homossexual? E vai passar a pegar a raiva da igreja, e dessa igreja maldita que trata moral separado de Cristo. Essa igreja maldita que quer realmente ter a superioridade frente à sociedade, por se julgar ser boa. E no evangelho não basta ser bom, tem que ter ele, aquele que salva. Tem que ser convicto disso, que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é mesmo quem diz ser. Depois disso você vai entender o porquê da obediência e obedecer o que ele fala. Até lá não conheça a moral sem antes conhecer o que é fé. É um exemplo. Então muita gente acaba que nem entra dentro de uma igreja. Por quê? Porque se for para ela assumir uma vida de regras, uma vida padrão de leis e doutrinas, ela prefere ficar com a religião dela, porque lá ela também escuta alguma coisa parecida. E meio que o movimento evangélico, esse protestantismo, essa visão neopentecostal que estamos agora, né? Ela gerou essa expectativa para a sociedade. Qual a diferença daquilo que se prega dentro dela com o que se prega nas outras religiões? Porque não há uma convergência em Cristo. Não há uma centralidade de que é Ele, não a vida. É Ele, não é a vida. É Ele, não é a moral. É Ele, não é a vida correta que nós queremos, é Ele.
é Ele. Então tudo aquilo que Paulo falou, ele falou debaixo da lei de Cristo que ele cumpria e na condição de um cooperador do Evangelho. E a preocupação dele com a igreja era orientá-la para que a sociedade, para que o homem, para que o ímpio, para que o cidadão comum não esteja separado da igreja por essas questões habituais, de costume e etc. Que não é isso que nos separa deles. Agora, eu não vou fazer a soma e o total aqui dos estragos com aquilo que eu estou falando aqui, porque é assustador o que igrejas na verdade foram capazes de fazer com a consciência alheia, impondo a ela, pregando a elas regras, doutrinas, costumes, impondo a elas essa formalidade que eu estou falando aqui, até mesmo rigor moral, sem base bíblica, sem base de fé, separada de Cristo, que levou hoje o que nós estamos na verdade testemunhando. Muita gente para fora da igreja, que saiu daqui para assumir outra religião porque não suportou essa. Então que realmente eu falo agora como pastor, que o meu motivo não seja esse, de que aqueles que me evitem pela ignorância, porque eu sou insuportável, porque eu sou um ignorante, porque eu sou um fanático, porque eu sou um religioso. Que eles me evitem pela minha opinião, não pela minha ignorância. Porque assim como vocês aí já pensaram na vida que macumba mata, feitiçaria mata, né? Revólver mata, tiro mata, assalto mata, religiosidade também.